Bom, pessoal, hoje a gente acordou com um fato muito relevante relacionado à Cosan e à Vale, onde na manhã do dia 16 a Cosan fez a venda de 10 bilhões de reais em ações da Vale. Isso não só é uma grande mudança para a Cosan, como também impactou a Vale. Ela amanheceu com 45 minutos de atraso no começo do pregão por conta dessa venda da Cosan e a gente vai entender um pouquinho mais sobre por que ela aconteceu, o que ela impacta tanto na Cosan quanto na Vale. Você precisa saber disso porque muita coisa vai acontecer, mudanças vão acontecer e precisa ter conhecimento para não cair em notícia, papinho furado que a gente vai ver por aí. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a Infomoney, que vai ser a minha base de fonte para esse vídeo, onde a gente consegue, a partir da notícia da UBS, né, o banco que forneceu essa informação, disse que vai ajudar a reduzir a dívida da Cosan em 30%. Por quê? A Cosan é uma empresa muito alavancada. A gente sabe que ela fez grandes investimentos, tanto ali, principalmente na Raizen, quanto em outras compras, na própria estrutura dela. É uma empresa muito interessante, com muito potencial, bem bacana, no entanto, muito alavancada. Só que essa alavancagem dela está muito atrelada ao CDI, às dívidas dela, e com esse aumento da taxa de juros que a gente está vivendo hoje, isso impacta negativamente as ações da Cosan. Por quê? Porque quanto mais alta a taxa de juros, mais fica caro pagar aquela dívida para uma empresa alavancada. Então, nesse momento, é aquelas horas que a água baixa e a gente descobre quem está nadando pelado. Porque a Cosan estava muito alavancada e estava tudo bem quando a taxa de juros estava normal. No entanto, a taxa de juros subiu e agora? Como é que paga essa dívida, né? Bom, para encontrar uma forma de pagar isso, ela está vendendo seus ativos de Vale, que equivale a 10 bilhões de reais, então são muitas ações. Isso ajuda muito a quitar. Então é um ponto positivo para a Cosan. Como impacta a Vale? Não impacta muita coisa, apesar dela estar caindo 3% hoje, não chega a ser algo que diz respeito sobre a Vale. O problema não é com a Vale, digamos assim. A questão, o grande ponto é a Cosan. A dívida é da Cosan, a Cosan encontrou esse caminho de liquidar esse investimento por uma questão de problemas dela. Então, se você é acionista da Vale, você pode ficar tranquilo porque isso não te impacta diretamente. Óbvio, teve uma queda de cotação, teve um atraso no pregão, mas isso não determina que será um segmento que vai continuar sendo assim. Já para quem é acionista da Cosan, eu acredito que seja extremamente favorável. Eu tenho ações da Cosan, tenho ações da Vale. Eu acredito bastante no modelo da Cosan. É um momento difícil para ela, mas é aquela questão ali que o Warren Buffett já divulga para gente, já fala, que é comprar os sons dos canhões, né? Então, agora ninguém quer porque a empresa está alavancada, porque não sei o que, mas acaba sendo uma oportunidade. Eu acho que é a única empresa de toda a minha carteira que é uma empresa que tem essas dívidas mais altas. Mas é porque realmente eu acredito que ela consegue reverter isso e se tornar muito lucrativa, nem a longo prazo, mas a curto prazo, assim que essas coisas se resolverem e as taxas de juro voltarem a descer, né? Não é eterno a taxa de juro alta, ela é temporária. Bom, com relação à análise aqui, eu vou fazer primeiro uma análise da Cosan, com fonte aqui do Investidor 10. É uma empresa atualmente com PL de 7,16, não é a coisa mais barata do mundo, mas é barato, um PL de 7 é decente, e um preço sobre valor patrimonial de 0,8. Então é interessante esses valores. Pegando aqui um gráfico de um ano, a gente vê que ela vem apanhando há muito tempo. Há um ano atrás ela estava com uma cotação de R$ 19 e hoje uma cotação de 8. Então apanhou bonito da bolsa, perdeu mais de 50% do seu valor de mercado só em um ano. Então bem tenebroso, né, quando se analisa isso. Quando a gente vê até os valores pré-pandemia já estava na casa dos 20 e hoje está na casa dos 8. Mas com relação às métricas dela, não é de todo ruim. Não é de todo ruim. O PL está bom, o preço sobre valor patrimonial está excelente para a compra, um ROI e ROIC de 11%, então ela consegue gerar retorno sobre o capital dela, margem líquida de 5%, não é uma margem excelente, mas pelo tanto que ela faz de capital, ficar com 5% é bem relevante.
um payout de 40%, mas analisando aqui não é sempre assim, mas ela é uma empresa que distribui bastante com um dividendo decente. Então, nos últimos 12 meses o dividendo da empresa foi de 5,26 e ela sempre gira em torno de 3 a 4. Então, botar aí uma média de 3,5. Uma empresa de growth, né? Ela ainda está crescendo e comprando coisas, por isso que ela fica alavancada dessa forma. O CAGR de lucro dela, então o crescimento anualizado composto de lucro, que é uma métrica que eu gosto de acompanhar bastante para saber se a empresa está crescendo. Lembrando sempre que empresa boa é empresa que gera lucro, ela tem que fazer lucro. Tudo que importa numa empresa é ela ter lucro. A gente vive uma geração aí de startups que não geram lucro, que elas só botam gente para dentro, geram custos, mas acaba não criando valor intrínseco, isso não conta muito para a gente. O que importa é lucro e ela vem crescendo 37% ao ano de lucro. Então é muito bom. Agora vamos analisar aqui como que vem acompanhando o preço sobre o lucro dela. Então não o PL, mas um gráfico que coloca lucro com preço e vê como essas curvas acompanham. Atualmente a gente teve um crescimento de lucro dela, então um crescimento de lucro, mas a cotação não acompanhou. Então a bolsa ainda está batendo nela, está batendo, só que não regulou o valor. Por exemplo, em 2023 a gente teve um lucro igual o lucro que a gente teve nos últimos 12 meses. E em 2023 o preço da ação estava R$19. Hoje a gente está com o mesmo lucro e o preço da ação está 8. Então eu acho que está subvalorizado, está apanhando demais. Como a gente sabe, o senhor mercado é bem temperamental. Acredito que seja uma ação que esteja barata e que é uma oportunidade para se analisar. Vou fazer recompra para aproveitar esse momento que ela fez esse movimento bom e está descontada, né, fazer um preço médio, porque o preço médio é um pouco mais alto, em torno de R$15, então vai ficar bom. Agora uma análise rápida aqui para a gente complementar de Vale, PL de 4,95 e preço sobre valor patrimonial de 1,14. Então é uma empresa tão barata quanto a Cosan, até mais barata eu acho, analisando todos os múltiplos dela, dividend yield de 10%, então a gente já conhece a Vale por distribuir muito dividendo, continua sendo uma empresa extremamente atrativa. Beleza? Uma das grandes vantagens da Vale é a sua margem. A margem da Vale é 20%, uma das maiores do mundo de mineração. A gente vem passando problemas com o minério de ferro relacionado à China, que ela está dando uma desacelerada, mas, no entanto, nem sempre a China foi esse caminhão de crescimento e a Vale sempre existiu ali e sempre esteve vendendo. Se não for para a China, ela vai vender para outro país e a gente também sabe que por mais que a China desacelere, não é como se ela fosse parar, né? Ela continua crescendo muito porque o governo ali subsidia esse crescimento e provavelmente vai continuar subsidiando. Então, por mais que gere um medo, eu acredito que não é algo que torne assustador e que tem que deixar de comprar. Ela está numa cotação bem abaixo do que um dia esteve. Eu não sei se vocês lembram daqueles anúncios que tinham da Empíricos há uns anos atrás, falando que tinha a melhor ação da bolsa, que ia pagar não sei o que, melhor ação da bolsa, maior oportunidade. Naquela época a Vale devia estar custando uns 90, 100, 120 reais e a Empíricos dali botar anúncio falando que era a melhor empresa da bolsa. Agora ela está custando 50 reais, na casa de 50. Para mim é uma grande oportunidade pela metade do preço. Né? Então a gente não pode ficar com medo só porque ela caiu, porque ela continua excelente. Então basicamente é isso. Só pegando aqui o gráfico da curva de lucro, a gente teve uma queda, mas a Vale é cíclica. Né? Então ela tem picos de lucro, vales, picos e vales. É muito cíclico por conta do minério, mas toda vez que ela faz um ano de pico, naquele mesmo ano seguinte, ela distribui dividendo recorde. Aí não adianta querer entrar quando a parada já está feita, quando já está distribuído, né? Porque daí o preço já reajustou. Mas é isso, pessoal. Essa é a análise, que é uma informação relevante para você saber, entender que Cosan continua sendo uma boa oportunidade, a Vale tanto quanto até mais que a Cosan, por não ser uma empresa alavancada como a Cosan, tem esse probleminha dela, mas fique avisado, já está sabendo disso, porque a gente vai ver muitas notícias, muitos vídeos que vão querer assustar você, mas com esses dados a gente já sabe que está tudo sob controle. Se você gostou do conteúdo,
por favor, considere se inscrever. Estamos na meta aí de alcançar 1.000 inscritos, mas quem sabe a meta principal é alcançar 10, que hoje tem 13 inscritos. E valeu, pessoal!